Irmãos e irmãs, boa noite. É um prazer estar aqui na Casa Fraterna Missão de Amor. E na Semana Espírita, e no quarto dia da Semana Espírita. E com a incumbência de conversarmos sobre porquê das desigualdades, porquê da existência de pobres, porquê da existência de ricos. Esse tema que me é proposto na obra básica, ele tem assento, ele tem lugar, basicamente nas questões 811 a 816 do Livro dos Espíritos, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, itens 7 em diante. Mas eu pergunto o seguinte: quando se fala em pobre e rico, em desigualdade, o que nos vem à mente é dinheiro, ou não é? E quando se pensa em dinheiro, o que nos vem à mente, ao longo do tempo, por uma estrutura doentia que nos foi colocado, e bem diz isso Raul Teixeira, por uma estrutura doentia que dinheiro é uma coisa perigosa. Porque nós interpretamos ao longo da história erroneamente uma passagem de Jesus, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Interpretada essa frase de Jesus ao pé da letra, eu não queria jamais imaginar com dinheiro. Vocês queriam? Mas vamos observar antes alguma coisa sobre dinheiro. No começo da civilização era assim. Eu, por exemplo, plantava arroz. Aí eu queria trocar o arroz por uma cabra, que o seu Jerônimo tinha uma cabra. Eu plantava arroz. O que eu fazia? Eu tinha que me deslocar com todo o meu arroz. Seu Jerônimo se deslocava com as cabras. Nós marcávamos um lugar macabro, ou seja, um local para nos encontrarmos, e ele me passava a cabra e eu lhe dava arroz. Isso era chamado de escambo, de troca. Vocês acham que era fácil fazer isso? Aí depois nós fomos evoluindo, mas isso é possível transformar isso em algo mais fácil. Nasceu a moeda. E nós imaginamos o quê? Tem que ser uma coisa de valor para significar essa moeda. Nós colocamos o ouro na moeda. Então ter uma moeda é ou não uma evolução? Em termos históricos, é melhor levar arroz para tocar com cabra? Ou é melhor ter a moeda para fazer essa aquisição das coisas? Lógico que é melhor ter a moeda. Então já foi uma evolução histórica importantíssima. Mas aí vem o ser humano. Quando eu tinha muita moeda, eu comecei desavisadamente a achar que eu era melhor do que o outro que não tinha moeda. O problema não está na moeda. O problema está, ou pode estar, em quem tem a moeda, ou não tem a moeda. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e nos coloca o seguinte: se imaginássemos que nós tínhamos o mesmo tanto de moeda, daria certo? Diz o Evangelho que não. Por quê? Nem todos têm a inteligência suficiente para ganhar, e nem todos têm a previdência suficiente para manter a fortuna. É preciso duas coisas, então. É preciso ter inteligência para ganhar essa moeda, e depois é preciso ter cuidado, previdência para não destruir, desfazer-se daquela fortuna. Então a desigualdade está onde? Em nós. Na nossa relação com o diferente.
Aí, quando Jesus coloca aquela frase, sabem a questão histórica daquela frase? As cidades eram cercadas por grandes muros. Para que eram cercadas por grandes muros? Para evitar as guerras, para evitar as pilhagens, os assaltos. Não tinha cerca elétrica, não tinha alarme nesse sentido, tinha guarda com lança, com exército. Então, para a cidade ficar protegida, ela era cercada por muro e tinha uma porta larga. Essa porta larga era onde no dia a dia ficava aberta para passar todo mundo. Correto? Mas tinha uma porta estreita, para quando a noite fechava a porta larga, você teria que chegar naquela porta estreita e bater. Tinha lá seus sinais de comunicação. Aquela porta estreita era chamada de agulha. Ou seja, ela era pequena, ela era mais rasa, como se fora um buraco de uma agulha. Por isso o nome agulha. Então, para o camelo, que nós, durante o dia, enchemos de mercadorias, trouxemos-lo extremamente abastecido, nós tínhamos que tirar as coisas do camelo, para o camelo poder passar naquela porta estreita. Jesus usava todo o contexto, o cenário da época. Então, quando Jesus diz, a porta da perdição é larga e da salvação é estreita, ele está se relacionando novamente a essa figura da porta. Então, o camelo teria que entrar lá, só ele. A carga teria que ficar fora dele. Essa lição de Jesus era para que nós fôssemos aprendendo o desapego. O problema não é eu ter o dinheiro, o problema é eu deixar que o dinheiro me tenha. O problema não é eu ter posse, o problema será eu ser possuído pela posse. Aí vem o Evangelho novamente, e o Livro dos Espíritos, mas basicamente o Evangelho nos coloca o seguinte: bom, se dividisse esse dinheiro, a inteligência nossa é diferente, e o cuidado nosso é diferente, os caracteres nossos, nós somos diferentes, voltaríamos a ter a mesma miséria de antes, ou o mesmo volume do dinheiro de antes. Então, como trabalhar com essa diferença? Qual é a questão boa do dinheiro? Qual a utilidade do dinheiro? Nós estamos aqui em uma casa, tem energia, os espíritos conseguem pagar a conta de luz? Não, é pago com dinheiro. Certo? Os espíritos nos intuíram aos queridos irmãos a planificar, a colocar aqui nesse solo uma casa criada no mundo espiritual e transportada para cá, materializada aqui através do dinheiro. Então o dinheiro, se bem utilizado, ele é extremamente importante para o progresso do ser humano. Mas ele tem um risco de tentação maior. Por quê? Porque ele nos facilita comprar as coisas. Nos facilita divertirmos exageradamente, termos o exagero do desnecessário. E nos dá a impressão que quando temos muito dinheiro, nos parecemos melhores do que o outro. E o pobre, por sua vez, tem duas provações também, porque o dinheiro tem duas. Deveria ser usado para caridade, primeira situação. Ele deveria ser usado para caridade. Nada contra vestir-se bem, andar-se bem, nada disso. Isso é doentio, achar que, olha, temos que ser miserável. Essa coisa é doentia. Não é por aí. Mas, por outro lado, além do dinheiro servir para caridade, ele tem que servir para o progresso nosso e dos que nos cercam.
Sem dinheiro, nós não teríamos hospitais, pesquisas. Ótimo. Mas do outro lado temos os pobres. Os pobres têm duas situações para lidar com o dinheiro. Qual? A primeira delas, difícil para o pobre, é a lamentação. E a segunda é a revolta. Olha como é 2-2, viu, meu amigo Jerônimo corintiano? É 2 para o lado do rico e 2 para o lado do pobre. O rico tem que ser caridoso e pensar no progresso. E o pobre não deve lamentar e nem se revoltar. Mas por que tem essas diferenças? Porque nós somos diferentes. Mas por que Deus permite para o nosso crescimento? Vamos supor, em regra, pode acontecer isso. Às vezes nós nos perdemos no dinheiro, numa vida de muita luxúria. Às vezes, não é talião não, às vezes nós nos perdemos com muita luxúria e colocamos todo mundo a perder e nós mesmos, chega lá, nós desencarnamos e falamos assim, olha, o dinheiro não está legal. A minha última reencarnação, eu não lidei bem com esse negócio, eu quero tirar umas férias e eu quero ir pobre para que eu dê valor ao dinheiro, não lamente nem se revolte. Ou seja, nós podemos, às vezes, escolher o que é e qual condição econômica que nós gostaríamos de estar aqui. E aí, às vezes, a gente escuta a pessoa falar assim, eu não pedi para nascer pobre. Eu fico pensando, às vezes, pediu. Por que aquele indivíduo é tão rico e está fazendo isso tudo? Não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos dizer, olha, vamos orar por aquele que hoje está com a fortuna, ainda não tem senso moral, ainda não tem discernimento para bem curar aquele dinheiro, para bem administrar aquele dinheiro, para que saia dele e faça outras tantas pessoas felizes. Há uma pesquisa sociológica, na década de 80, todos aqui que não nasceram em 80, acho que até minha esposa vai lembrar disso. Isso, né? A gente nunca deve dizer isso, né? Não é assim, eu não estou dizendo quando ela nasceu. Mas vocês lembram que tinha uma zebrinha no Fantástico? Atlético não sei o quê, Cruzeiro não sei o quê, Aluna do Meio. Lembra? Não era assim? Aquilo era loteria. Certo? Foi-se fazer uma pesquisa, pegar um professor de sociologia em Ijuí, Rio Grande do Sul, deu como pesquisa para os seus alunos que procurasse como é que ficaram 10 pessoas que ganharam na loteria Tempo da Zebra. Aquele tempo a loteria era loteria, não era loteria já ganha. Né? Era tempo que realmente, né, hoje a loteria também está sofrendo alguns processos evolutivos. Aquele tempo loteria era loteria, né? Não passava perto da corrupção. E o que acontecia? Foram pesquisar 10 ganhadores de loteria. Sabe o que os 10 ganhadores de loteria tinham em comum? Os dentes. Porque todos que eram banguelos, a única coisa que eles conseguiram arrumar, viu, Cris, que você que é dentista, eram os dentes. E encontraram aqueles 10 ganhadores da loteria pobres de novo. Por quê? Eles não estavam espiritualmente preparados para gerenciar, para administrar aquilo. Por que eles não estavam? Talvez tenham pedido em outra vida para não vir assim. Talvez realmente seja falta de habilidade. E sabe qual as 3 causas que os levaram a ficar pobres de novo? Primeira causa, a família. Quando eles ganharam na loteria, a mulher falou, eu quero a metade. Mulher nunca faz isso. Eu quero um cartão ouro. E o homem é pão duro, diz, não, o máximo uma pratinha, assim. Aí nasceu a separação.
Ou seja, o dinheiro mal administrado, ao invés de unir, ele se separou. Por causa da cobiça. Aí a mulher saiu e falou, agora eu vou te pegar na pensão alimentícia. Eu e os filhos. Então a primeira coisa que fez com que ele empobrecesse foi a ruptura com a família. Então a primeira coisa que pode nos empobrecer na vida, não só econômica, mas moral e espiritualmente, é a gente romper com os laços familiares. Isso pode já gerar desigualdades. E a segunda coisa que levou o dinheiro dele, sabe quem foram? Os advogados. E eu sou um procurador federal aposentado, escritor de 5 livros jurídicos, ou seja, eu sou da área do direito. Mas advogado, às vezes, é danadinho. Eu tenho uma confiança de 0,1% na classe. Né? E a segunda coisa que levou foi o advogado. E a terceira coisa que os levou? Sabe o que foi? Então, a segunda coisa que pode criar diferença entre nós é quando a gente perde a família e começa a discutir aqueles, entre aspas, nossos direitos. Não que nós não devamos ir atrás dos nossos direitos, mas será que realmente, em muitos casos, são nossos direitos? Será que às vezes nós não queremos levar vantagem? E aí a gente vai criando desigualdade para essa vida e para vidas futuras. A terceira coisa que empobreceu os 10 ganhadores da loteria da Zebrinha, quem arrisca? Os vícios. Então a terceira coisa que pode também nos distinguir são os vícios. Com o dinheiro é muito mais fácil às vezes a gente se viciar. Mas sem o dinheiro também, por revolta, a gente também se vicia. Minha mulher foi embora, eu quero afogar as minhas mágoas. Me dizem, eu disse, você vai ter 2 problemas. Primeiro que sua mulher não volta. Menos chance ainda dela voltar. Porque ter um bebum em casa já é para lá de expiação. Não que a gente às vezes não deva amar, mas não é fácil. Um sujeito que ronca, tem flatulência e tudo mais, não é fácil. E, além da mulher não voltar, você ainda vai amanhecer com uma ressaca miserável. O que você ganhou com a vicissitude? Nada. Se existe algo que não nos dá experiência, é vicissitude. Ainda ontem, segundo minha esposa, um espírito dizia sobre a minha pessoa que num passado eu fui chegado no meio. Mas eu era um melaço puro. E eu descobri, com o nosso querido Iandoli, Décio Iandoli, meu amigo, inclusive, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um grande estudioso e palestrante espírita, que ele diz, quando você toma cerveja sem álcool, que é o meu caso, porque psicologicamente você já está substituindo. Olha que beleza, eu adoro uma cerveja sem álcool. Olha como eu já mudei o mé. Então, se deixar aflorar, certamente, se eu não cuidasse, e no momento difícil, eu teria muito mais probabilidade de voltar àquele vício. Então, o vício é um arrastamento? Arrastamento, sim, diz o Livro dos Espíritos, mas não irresistível, porque diz o Livro dos Espíritos que é a vontade que nos faz mobilizar para um ou para o outro lado. E vocês vão me perguntar, nessa encarnação, você tem vontade de beber? Não. Não tem. Fiz uma experiência recentemente. Eu literalmente não gosto de álcool. Aí nós fomos num bondinho elétrico lá em Poços de Caldas. É isso, né, Cris? Um cego num bondinho, balançava tudo. E a minha esposa foi, tá alto. Aí, lá em cima tem um lugar que vende cachaça.
E eu tenho um concunhado que ele adora cachaça, mas ele não bebe mesmo. Ele adora sentir o cheiro da cachaça. Olha como é que esse sujeito já evoluiu. Enquanto eu, para o meu pai, que está com 90 anos, eu levei 16 litros uma vez para ver se ele não comprava as mais fortes, ele bebeu em 2 meses e falou para mim, não é boa, é muito fraca. Eu falei, ainda bem que essa tal da genética pode ser domada, porque é ô trenzinho danado. Eu fui lá e experimentei um calicinho. Pequenininho, né, Cris? Esses copinhos de café. De plástico. Aquele trem desceu queimando. Sabe, assim. Mas eu não senti o bondinho descer. Virei para a Cris, no final, eu virei para a Cris e falei assim, já chegou? Ou seja, entorpeceu. O perigo é porque amanhã a gente dá desculpa, eu preciso por causa do bondinho. E depois da manhã a gente está tomando um tonel e levando o tombinho. E caindo desfiladeiro abaixo. O que é? Nós estamos criando desigualdade. Nós estamos enfraquecendo o nosso organismo. Nós estamos nos suicidando dependendo dessa situação. Então as diferenças começam aí. Como é que nós lidamos com a posse? Como é que nós lidamos com os vícios? Como é que nós lidamos com a família? Como é que nós lidamos com os nossos supostos direitos? E por que então tem essa diferença? Porque nós somos diferentes. Mas como Deus permite isso? Para nós crescermos. Dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Nós estamos aqui numa pendura desgraçada. Mas nós temos uma esposa e 3 barrigudinhos que não comem faz 2 dias. E a gente acha um maço de dinheiro. Qual é o primeiro pensamento? Não precisa dizer. Não precisa dizer. Como dizia o Jerônimo, a gente pensa. Eu gostei muito dessa frase. A gente pensa, na pior das hipóteses, vou tirar pelo menos um pouquinho. Ou não pensa? Aí a gente começa a pensar assim, mas por que só um pouquinho? Ninguém está vendo. Oi? Achado não é roubado? Achado não é roubado, quem pede é relaxado. Tá? Vamos complementar. Achado não é roubado, e quem perde é relaxado. Olha como é que a gente inventa uma desculpinha. Se eu levar lá na polícia, quem garante que aquele delegado vai entregar? Vai nada. O problema é de quem? Era do delegado. Mas não, já que o delegado não vai entregar mesmo, deixa eu guardar no meu bolso. Ou seja, nós vamos criando brechas e vamos nos empobrecendo espiritualmente. Pegamos o nosso funcionário e colocamos para trabalhar e fala, mas só 8 horas? Você está devagar demais. E vamos explorando. Por exemplo. E nós vamos criando essas desigualdades. E Deus permite para quê? Para que a gente veja com o nosso livre-arbítrio, amanhã de preferência sentindo nós mesmos, se aquela ação foi uma ação interessante ou não. Então, quem causa a desigualdade é Deus? Não, somos nós. Quem causa a desigualdade é o dinheiro ou a falta do dinheiro? Não, é como nós lidamos com o dinheiro. Ou lidamos com a falta do dinheiro. A questão está em nós. O resto lá fora é uma desculpa que nós usamos para isso. Estava contando para o seu Jerônimo, que eu adoro. Estávamos nós, eu e mais 2 amigos, numa lancha que eu tenho, na quarta-feira. E do lado nosso, nós passamos, tinham 3 homens com 12 mulheres. E nós ficamos dialogando. Primeiro, para aquilo tudo. Né? A gente já se sentiu até meio desigual. Né? Segundo, será que aqueles seres estavam admirando a beleza daquele lugar? Estava admirando qualquer coisa. Mas eu acho que a beleza daquele lugar não estava admirando. Ali o foco era outro. E nós ficamos observando e o meu
amigo disse assim, sabe o que eles estão falando de nós? Sabe o que eles estão olhando para nós, estão falando de nós? A gente estava brincando. Ah lá, tem 3 gays andando naquela lanchinha. A gente estava brincando. Mas quem era desigual a quem ali? Talvez eles estivessem olhando-nos com essa visão do nosso amigo. Talvez esse meu amigo estivesse com medo danado de alguém estar pensando isso de nós. Talvez. Eu morri de rir. Mas a desigualdade é mais mental, é mais espiritual, é mais emocional do que real. Quantas vezes você entra num castelo e as pessoas são depressivas? E quantas vezes você chega num casebre, as pessoas estão extremamente alegres? Vocês nunca viram isso? Vamos para a sopa, vamos para a periferia. Melhor lugar para curar a depressão chama periferia. Vamos trocar o Rivotril por Risotril. Vamos para a periferia. Ai, minha costa está doendo, minha perna está... Chega lá, o sujeito fala assim, caiu uma árvore em cima de mim. Faz 10 anos que eu não consigo trabalhar. Eu estou aqui, fazendo artes manuais para sustentar minha família. Aí a gente nem lembra, mas tem costa. Ou não é assim? Então, o porquê da diferença? É a falta que nós temos de curtirmos na alma essa outra frase de Jesus. Granjeai amigos, ainda que com as riquezas da iniquidade. O que ele quer dizer? A amizade verdadeira não interessa se rico ou pobre. A amizade verdadeira, você não vai medir nada do ser. Nada. Você vai ser amigo do ser. Só isso. Ele não é uma poupança na sua vida. E nem você na dele. Granjeai amigos. Ele não falou granjeai mulheres, granjeai maridos. Ainda que na iniquidade. Não que a gente não tenha que ter nossa família, como eu falei do começo. Mas nós temos que fazer um círculo de amigos. Porque senão começam as desigualdades. O marido não deixa a mulher sair de casa. A mulher não deixa o marido sair de casa. Põe coleira. Aí começam a se bicar um no outro. Aí se estrumbicam amanhã pelo bico. Bicam tanto que se estrumbicam. Ou seja, as desigualdades são feitas por nós. E tem 3 coisas que propiciam essas desigualdades, se não bem cuidadas. Volto a repetir. Família rompida, advogado contratado e vícios. Isso nos levará a ter desigualdades profundas. E como resolver essas desigualdades? Olhando o rico, orando por ele. Não para que tomara que ele faça um bom uso da sua riqueza, porque você já está julgando ele. Aquele moço com a lancha, aquele cara com as 3 mulheres, eu dizia, tomara que eles tenham tomado Viagra. Brincando com meus amigos, brincadeiras à parte. Tomara que devagar, um dia eles possam apreciar mais do que os corpos, que eles possam apreciar de graça, como disse o senhor Jerônimo, a beleza que a natureza nos dá por Deus. Que eles possam ampliar o olhar, ao invés de olhar corpo a corpo, olhe os corpos celestes. Que eles deitem numa relva, por exemplo, e olhem o céu estrelado. E comecem a se sentir participantes dessa ideia do cosmos. E nós, se estivermos com dinheiro, Senhor, dai-nos a intuição, dai-nos a inteligência para progredirmos mais e que esse dinheiro possa ser repartido para tirar o sofrimento alheio. Para que o que é supérfluo para mim, eu entenda que às vezes é necessário para o outro, é utilíssimo para o outro. Termino com um exemplo simples. Eu tenho um celular, por exemplo.
Aí minha empregada só tem um molecular. Vocês sabem a diferença do celular para o molecular? O molecular, quando a mãe fala, moleque, vai lá. Chama o fulano, moleque lá. Tá? Ela tem um molecular. Então, poxa, eu já tenho condições de comprar um outro celular. Então eu vou doar aquele celular para aquele ser. Um exemplo simples. E assim nós vamos fazendo com que os bens materiais sirvam para a felicidade de outras pessoas. Aí sim nós vamos amortizando essas diferenças sociais, espirituais e emocionais. Só nós. E eu termino dizendo o seguinte: o que fazer? Jesus disse: amai a vosso Deus de toda a tua inteligência e de todo o teu coração. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. E eu completaria: não há pobre, não há rico. Somos todos filhos de um mesmo Pai e por isso dizemos sempre: Pai nosso. Esse é o nosso Pai. Que Jesus nos ajude.